Povo de Deus, lindo e maravilhoso, meus irmãos, filho do Pai Altíssimo, servo do Jesus Redentor, Salvador de nossas almas, templo do Espírito Santo de Deus, altar de Deus. A minha missão, Ricardo Luiz, como filho de Deus, servo de Deus, amigo de Deus, noiva de Cristo, a minha missão é levar a vocês, todos os dias, na maior quantidade possível, mensagens que te animem em meio ao teu desânimo, que te façam levantar enquanto estão prostrados, que te impulsione a orar mais do que já oram, que te motivem a buscar intimidade com Deus nas madrugadas enquanto você dorme, que te instruam a necessidade de jejuar para a obtenção de unção, que despedaça o jugo do pecado sobre a tua vida, sobre os teus parentes, sobre os teus amigos, sobre os teus vizinhos, sobre os teus ouvintes, e ainda lhe dá poder para expulsar demônios, castas de demônios, que porventura possam estar diante de vidas que se apresentem a ti. A minha missão é te fazer crescer na graça e no conhecimento, te estimulando a ler a Bíblia, a meditar nela, a conhecer ela. A minha missão é fazer com que vocês se instruam por meio dos áudios que faço, citando capítulos e versículos bíblicos, com instrução do céu. A minha missão é fazer com que vocês tenham ânimo para assistir vídeos que te instruam a como se proceder na presença do Deus vivo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. A minha missão é fazer com que vocês louvem a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, registrando as mensagens que estão contidas nas letras dos louvores. A minha missão é fazer com que vocês façam discípulo, tenham ânimos para fazer discípulo, tenham estratégia para fazer discípulos. A minha missão é fazer com que vocês tenham ânimo para sair na rua com os folhetos e entrar nas lojas, nos estabelecimentos comerciais e deixar a palavra de Deus. E se a pessoa estiver sozinha, sem cliente algum, perguntar a ela se ela quer ouvir mais daquilo que você aprendeu. A minha missão é fazer com que você registre no coração 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, onde está escrito: esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor toda pergunta que lhe sobrevenha acerca da esperança que há em vós, e que hoje é a bendita esperança, o arrebatamento da igreja. A minha missão é que você se nutra da palavra de Deus e venha nutrir outros também. A minha missão é fazer com que você cuide das causas das viúvas, das idosas, dos órfãos, dos pedintes, dos que estão com fome, dos que estão com sede, dos que estão nus, dos que estão doentes, dos que estão presos. Obra social. A minha missão é fazer com que vocês levem quentinhas, junto com os irmãos que se propõem fazer o mesmo, para aqueles que estão com fome na rua. E junto, leve a palavra de Deus, que é a nutrição mais quente do que aquele vasilhame com comida física. A minha missão é fazer com que vocês não caiam na maldição de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, se envolvendo com Jesus Cristo somente pensando em conquistas terrenas e se tornando o mais miserável dos homens, o mais digno de compaixão. A minha missão é fazer com que você se sinta profeta de Deus, sacerdote de Deus, levita de Deus, arauto de Deus, atalaia de Deus, amigo de Deus, servo de Deus, noiva de Deus, filho de Deus. A minha missão é tirar você da zona de conforto, da zona de deleite, da zona de descanso,
e te fazer entender que não é aqui teu descanso, teu deleite, teu conforto. A minha missão é fazer com que você compreenda que poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos estão com a mão no arado, poucos são os pescadores, poucos são os pastores, poucos são aqueles que ajuntam ovelhas e cordeiro no aprisco, poucos são aqueles que pescam homens, poucos são aqueles que colhem para o fruto da redenção, do arrebatamento da igreja. A minha missão é fazer com que vocês sejam mais ouvintes. A minha missão é fazer com que vocês sejam mais praticantes. A minha missão é fazer com que vocês orem mais do que Daniel, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A minha missão é fazer com que vocês façam obras maiores do que Jesus Cristo fez. A minha missão é fazer com que vocês tenham alegria, contentamento, prazer em meio à aflição, à tribulação, às provações. A minha missão é fazer com que você compreenda a necessidade de você ser Cristo na terra. A minha missão é fazer com que você compreenda que, sendo Cristo na terra, onde Jesus é o cabeça e você o membro, o corpo todo sofre, paga, é moído, é esmagado, é castigado para a salvação daqueles que porventura possam vir crer na tua pregação. A minha missão é conduzi-los ao arrebatamento da igreja. Quem vos fala, Ricardo Luiz, 21 97 115 1908. Povo lindo de Deus, preste bem atenção no que vos falo. É de fundamental importância crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que tu não venha a ser destruído com a adversidade do dia a dia que se apresenta para te fazer frustrar, para te fazer recuar, para te fazer esmorecer, para te fazer diminuir o ânimo de orar, de jejuar, de madrugar em busca de uma intimidade com Deus, de fazer discípulo, de meditar na palavra, de louvar, de pregar o evangelho, enfim, de se portar como profeta de Deus, sacerdote do Senhor, arauto do Rei, atalaia do Pai, noiva de Cristo, Filho de Deus. A ponte entre o abstrato e o concreto é a palavra de Deus. Uma ideia pode começar a se realizar se for verbalizada. Muitos relacionamentos começam e terminam assim, pela expressão verbal dos sentimentos, desejos e intenções. A palavra de Deus é fator criativo que liga a espiritualidade à materialidade. É o caminho possível entre a fé e as obras. Certamente existem palavras vãs que não produzem nada, mas não podemos desprezar o poder da verbalização da palavra de Deus, por meio do nosso intermédio, a pessoas que estão extremamente vazias de conhecimento de Deus. Quando Deus disse, haja, houve. Em menor escala, nós também podemos criar ou destruir muitas coisas a partir das nossas palavras. Tal consciência deve nos fazer evitar o falar torpe, pois o mal também usa as palavras para se concretizar. Ouça, leia e fale a palavra de Deus, pois ela haverá de realizar os pensamentos divinos em nós. Quem vos fala é Deus por meio de Ricardo Luiz. A grande verdade, povo lindo de Deus, que Deus tem dado para nós e procurado encontrar no meio de nós alguns Paulos dos tempos modernos. Porém, contudo, todavia,
Se observarmos no que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28, a gente acaba lendo sobre algumas experiências de Paulo, que eu vou ser sincero para vocês. São experiências que os verdadeiros adoradores, por vezes, passam para serem assemelhados não somente a Paulo, dos tempos modernos, mas a Jesus Cristo. Percebe-se nessa leitura que Paulo foi preso e enviado a Roma. Problemas, conflitos e provações na área advocatícia judicial. Paulo enfrentou tempestade no mar, ventos contrários, redemoinhos, tudo aquilo que o homem não esperava, pois o homem só quer bonança. Paulo sofreu naufrágio. É desesperador você estar no alto mar, dia e noite, e naufragar. Tudo parece tão escuro, tudo parece tão perdido, tudo parece ser o nosso fim. Tudo parece ser tão gélido. Se sentimos tão sozinhos, naufragando em nossos problemas financeiros, clínico-médico, advocatício judicial, conjugal, conflitante. Mas Paulo sofreu naufrágio, prisões e ventos contrários. Quando ele pensa que escapou desse problema, desse naufrágio, dessa tempestade, dessa prisão, ele chega numa ilha e foi picado por uma cobra. Parece que tudo estava dando errado para ele, não é verdade? Parece que está tudo dando errado para você e para mim, não é verdade? Nessas horas prevalece a consciência da identidade e do relacionamento com Deus. Note que Paulo, ainda no navio, disse: nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esse registro está em Atos, capítulo 27, verso 23. Esta é a nossa segurança. Paulo sacudiu a serpente no fogo e continuou sua missão. Sacuda essa serpente que te pica nesse momento crítico de ventos contrários, de prisões, de naufrágios, e continue a sua missão. E essa serpente será derrotada no fogo eterno do inferno ou no lago do fogo eterno, sem você, como ele deseja que seja contigo. Quem vos fala? Ricardo Luiz. Povo lindo de Deus, povo Maranata. O livro de Salmos, conhecido como o livro dos louvores, o livro dos cânticos, foi escrito por aproximadamente 7 autores. O rei Davi escreveu pelo menos 73 dos 150 salmos. O livro expressa os conflitos, os questionamentos, as vitórias, as derrotas daquele que é considerado o maior rei da história de Israel. Lembre-se que hoje nós somos reis e sacerdotes e levitas e profetas e atalaias do Senhor. Interessante ler o livro dos Salmos a partir da perspectiva das reflexões de um governante. Essa característica de Salmos nos fornece princípios fundamentais para o exercício do governo que hoje nós, como rei no reino de Jesus, devemos nos esmerar. O Salmo 101
é intitulado como um modelo de bom rei. Neste salmo, Davi descreve princípios fundamentais para que um governante seja bem-sucedido. No versículo 1, Davi expressa o som da música que todo governante deveria cantar. Davi diz: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Nós, hoje, como governante do reino do seu amor, devemos estar cantando, louvando, adorando, para que todos saibam que a alegria que está em ti, mesmo em meio à tua adversidade financeira, clínica, médica, advocatícia, judicial, conjugal e conflitante, nada são comparado ao tão grande amor, a tão grande bondade, a tão grande justiça que Deus fez contigo, tem para contigo, em te chamar para o rol dos salvos. Já no versículo 2, Davi apresenta um caminho chamado caminho da perfeição. E para alcançá-lo, é necessário auxílio divino, como o salmista menciona. Além disso, a disposição de um coração sincero para com Deus é fundamental. Ser sincero com Deus, expressar a Ele que você quer ganhar almas, resgatar almas, libertar almas, ajudar as almas, fazer obras sociais com as almas, porém se encontra fragilizado pelas provações, pelas adversidades, pelas tribulações, pelas aflições na área financeira, clínica, médica, advocatícia judicial, conjugal e conflitante. Seja sincero com Deus. E Deus será sincero em te dizer se tu vai permanecer na prova para que a sua fé seja ratificada, sua perseverança seja mostrada e sua maturidade cristã seja acrescida. Ou se apenas você enfrentou um vento contrário, um redemoinho, um tornado, e Deus, diante dessa tempestade, lhe traz com virtude a solicitude, a bonança de tempos difíceis. No versículo 4, 5 e 7, Davi lista características de pessoas desqualificadas a trabalharem no exercício do governo, sendo eles caluniadores, aqueles que vivem criando contendas para se promoverem. Estes, Davi pede a destruição. Soberbos, estes são aqueles que entendem o exercício do governo como um status social elevado, que busca serem servidos ao invés de servir. Davi também reprova este grupo de pessoas. Aos fraudulentos e mentirosos, aqueles que utilizam da máquina pública serem e dizem que jamais fizeram isso. A este, Davi os expulsa de sua presença. No versículo 6, o rei declara que ele busca os fiéis da terra, os que andam no reto caminho. Estes são aqueles que devem habitar no palácio, junto ao rei. Davi sabia que os conselheiros do rei, aqueles que trabalham no governo, são fundamentais para o exercício da justiça. Por último, no versículo 8, Davi propõe limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Que assim seja diante do reino do seu amor. Por isso vos digo, no Salmo 101, verso 1, cantarei, louvarei a bondade e a justiça a ti. Senhor, cantarei. Senhor, louvarei.
E espero que vocês também meditem, ouçam de novo, registra no coração e aplique. Não seja só ouvinte, seja um praticante. Deus está escolhendo seus conselheiros para viver no seu reino eternamente com Ele. Ricardo Luiz. Povo lindo de Deus. Eu, Ricardo Luiz, bem sei que em quase 8 bilhões de pessoas no mundo, a grande maioria, eu posso dizer que pelo menos 7 bilhões, literalmente não sabe qual é a razão de viver. Qual é o sentido da vida? E um povo é destruído por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Em Marcos capítulo 8, verso 34 até o verso 38, está escrito que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Especialmente em Marcos 8,36. A maior alegria de viver é saber que no rol dos salvos se encontra o meu nome. Que em Cristo Jesus saciei minha fome. Que da água da vida bebi e me enchi. De paz, salvação, alegria, de unção. E agora é viver para sempre. Aqui, aguardando na festa a premiação. O médico, já grisalho e aposentado, viver a seus anos de juventude como cirurgião plástico. Não é nada fácil a vida de um médico. Sem horário para almoçar, nem para dormir. Sem direito à privacidade, principalmente quando se mora no interior. Mas aquele cirurgião se gabava de nunca ter se submetido a dar nenhum tratamento de graça. Nunca em sua agenda estava marcada uma consulta ou uma intervenção cirúrgica de forma gratuita. Escolhera o lugar de morar, a fazenda, o sítio, o pomar, a casa de praia, a casa de campo, a casa internacional. Comprava o que queria. Por ser médico, ter status, ter poder, ter grana, ter fama, tinha mulher que queria viver. Tinha conta bancária gorda. Ostentava. Mas uma coisa eu sei. Esses médicos, e eu estou citando médico, poderia ser engenheiro, poderia ser qualquer outra profissão honrosa, pomposa, glamurosa e rentosa. Mas esse médico não tem amigos. Sua esposa se sente por vezes só. E alguém com problema cardíaco foi internado em estado de coma no hospital. Próximo
onde ele morava. E o médico foi visitá-lo. E ali, aquele homem veio a falecer. Sua esposa e seus filhos, órfãos de pais e de marido. E ao falecer, diante desse médico, algumas pessoas da cidade disse: morreu tarde. E não houve praticamente ninguém, além da esposa e dos filhos, presente no funeral deste homem. Este homem que morreu na frente do médico era outro médico. Não vale a pena viver para ganhar dinheiro como finalidade da vida em si. O trabalho tem a sua recompensa, que é o salário ou os honorários. Mas quando se olha para o dinheiro como alvo principal, como razão de viver, pode-se correr o risco de não fazer amigos, de não plantar amor. E se não houver plantio, não haverá colheita. Lembre-se de que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Ele é tirano e destruidor. E leva para o inferno bilhões de pessoas que se iludiram com ele. Buscar servir ao dinheiro te levará a uma solidão, a um fim terrível de escuridão e de fogo eterno. Escolha Cristo como teu Senhor. Plante o amor, faça amizade, se alegre com Ele, tenha o shalom dele e colha felicidade eterna para a tua vida e para a vida de muitos. Te aconselho a orar, dizendo: Pai, quero viver aqui somente para te glorificar. Enche o meu coração de muito amor e compaixão, para que eu seja um semeador da bondade que há em ti e em Cristo Jesus e no Espírito Santo, que habita em mim e me faz ser luz. Me faça médico de almas, sarando a terra ferida. Me faça um servo teu, ó médico dos médicos, para que eu te apresente as almas saradas, no máximo que eu puder. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Povo lindo de Deus, eu, Ricardo Luiz, faço uso do livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, para vos instruir. Lá está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas
Como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu tiro uma instrução espiritual e outra física. A instrução espiritual é que nós estamos muito perto de subir com asas da liberdade, como as águias têm, para a glória, por meio do arrebatamento. E lá vamos poder correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, pois já estaremos num corpo de glória. Mas numa instrução física atual, momentânea, podemos ler essa passagem e compreender que algumas vezes é muito fácil ficar desanimado, olhando para as adversidades que se apresentam no dia a dia. O homem perde o ânimo, pois não consegue perceber seu futuro e se o seu futuro será melhor. O sentimento de cansaço, de fatiga e o desejo de desistir, de recuar, parecem crescer. É exatamente nesse momento que, estando tu fraco, Deus pode te tornar forte. É exatamente nesse momento que Deus, através de sua palavra, mostra que Ele está sempre pronto a impulsionar a cada um de vós para a frente e para o alto, renovando as suas forças, as forças dos seus servos. É por isso que Ele escreveu que aqueles que esperam nele renovam as suas forças. Essa frase significa que no momento de desencorajamento é preciso ter esperança e confiança em Deus. Uma vez que você tem esperança e confia em Deus, os que confiam no Senhor nunca se abalam e vão permanecer para sempre. Nessa crença que as lutas do dia a dia serão vencidas por aquele que disse: em Cristo Jesus sou mais que vencedor. É justamente nessa fé que Ele te dará o sustento para não esmorecer. Anima-se em Deus. Quando o Senhor opera o renovo, a fé volta ao seu lugar de comando, trazendo um novo ânimo, nova alegria e nova paz. Na verdade, foi dada a condição e o caminho foi aberto para que o Senhor Jesus trabalhe em seu favor. A condição para que Ele trabalhe em seu favor é você confiar nele, se alegrar nele, ter fé nele, estar em paz nele, para que Ele possa operar em teu favor. Então é necessário você ter expectativa de vitória, deixar o ânimo fluir de dentro de si, para que o ânimo que venha do Senhor, mais uma vez, tome conta do teu coração. É preciso não desistir, caminhar e enfrentar esse momento com força do Senhor. Porque aqueles que recuam, a alma do Pai não tem prazer nele. Ele ama os seus e tem a resposta preparada para cada situação, mas você precisa abrir as portas com a tua confiança, com a tua fé, com a tua alegria, com a tua determinação, com a tua certeza de que em meio a tanto conflito, a tanta tribulação, a tanta adversidade, em Cristo Jesus tu serás mais que vencedor. Lembre-se do que está escrito na mensagem dos povos de Deus do passado. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos em função da sua ira que se acendeu contra nós. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso está em Salmo 124, verso 1 e 2, e no verso 8.
o Senhor, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando entreguei meu caminho ao Senhor, eu confiei nele, porque assim está escrito, e sabia que o mais ele faria. Ricardo Luiz. Graça e paz, povo Maranata. Quero vos instruir em algo complexo, muito complexo, porém de fundamental importância para as vossas vidas. A Bíblia, em si, ela é complexa, e por isso nos é dito que ela não é de discernimento próprio, ela é discernida pelo Espírito. E para ser discernida pelo Espírito, é necessário você procurar essa dimensão espiritual para a tua vida. A carne inclina o cristão a viver uma vida voltada para as inspirações da carne. A carne te inclina a pensar que você pode cumprir rituais de ir à igreja num dia na semana e no final de semana, e reunido com o povo, abrir a boca para cantar, dobrar o joelho ou não para orar. Muitos oram de joelho, muitos sentados, muitos em pé. Tem gente que tem uma dificuldade com o joelho, que só a graça de Deus. Mas, pois bem, a carne inclina o cristão a pensar que ele pode ser ritualista. Antes de dormir, em 2 minutos, fala com Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade que tive. Abençoa tudo e a todos. Satisfaz o desejo do meu coração. Abençoa os irmãos. Em 2 minutos ele bota o pacote todo de conversa que deveria ter com Deus de forma simplificada. Bom, sou crente, já orei. Acorda de manhã, repete o mesmo ritual. Em 2 minutos, pega todo o pacote de conversa que deveria ter com Deus e fala em 2 minutos e acha que já cumpriu o seu ritual. Liga um louvor na rádio, na televisão ou no celular, já cumpri meu ritual. Lê um versículo bíblico, já cumpri meu ritual. Quando alguém fala de algum problema, de alguma coisa, a solução está em Deus, está em Jesus, vai para a igreja. Já cumpri meu ritual. Temos 1 bilhão de pessoas no mundo que cumprem esse ritual. Em Esdras, capítulo 3, versos 10 e 11, para quem tiver a mente alvejada, clareada, iluminada, embranquecida e já com o dom do discernimento da palavra, vai ler o seguinte texto. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel
E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Preste bem atenção no que vou vos falar. Por causa de Israel ter se afastado do Senhor e apenas viver um modo ritualista, a dizer para todos que Jeová é seu Deus. Por causa de Israel ter feito dos louvores do Senhor apenas uma fala poética saída da sua boca, sem que houvesse adoração. Por causa do povo do Senhor ter feito do seu culto racional apenas um ritual, em vez de louvar, cantava. Em vez de orar, apenas falava. Todo o povo foi levado cativo para a Síria e para a Babilônia. A nação já estava dividida, Israel e Judá. Israel foi levado cativo para a Síria, Judá foi levado cativo para a Babilônia. O templo foi destruído. Porém, após 70 anos, no cativeiro, Deus levanta Zorobabel. E Zorobabel volta com uma grande parte do povo para a reconstrução do templo. Tem um povo escolhido a dedo para a reconstrução do templo. 50.000 pessoas. Isso consta em Esdra, capítulo 2, versos 64 e 65. E eles entendiam que o problema do povo foi ter deixado de buscar diligentemente uma experiência pessoal com o Senhor. O povo de Deus passava de geração em geração a informação das experiências que seus pais tiveram no passado. A grande maravilha que foi a saída do Egito. O grande milagre era a travessia do Mar Vermelho. O grande milagre de viver 40 anos no deserto, com colunas de fogo para aquecê-los à noite e coluna de nuvem para poder refrescá-los durante o dia. As roupas não se envelhecendo e as roupas crescendo à medida que todos cresciam. A provisão de Deus alimentar pelo maná, pelas codornas, o tabernáculo, representando a figura do Messias, do ungido, do Cristo, num futuro para a salvação de todos. A figura de Moisés, o profeta Moisés, o sacerdote Arão, as guerras de conquista sob o comando de Josué, a grandeza dos reinados de Davi e Salomão. Mas para eles, isso se tornou apenas histórias de um passado distante, em que nada os inspirava a ser como eles foram, homens de orações,
de louvores, de peleja, de guerra, de determinação, de reinado, de grandeza, de conquistas. As gerações posteriores não conheceram o Senhor porque não se inspiraram a ser como esses heróis da fé foram. E aos poucos foi se apagando da sua memória. E alguns até por falta de conhecimento, a necessidade que temos. Todos nós, de em vez de cantar, louvar de coração. De em vez de falar com Deus, orar com uma bela oratória. De em vez de ler uma palavra, meditar na Bíblia. De vez de apenas pronunciar Deus para alguém, é pregar o Evangelho para alguém. Isso é ser um sacrifício vivo. Tem gente que não quer sair da sua zona de conforto para meditar na palavra, para rasgar seu coração em oração, para adorar em louvor, meditando na mensagem do louvor. Não quer perder tempo em madrugada com Deus ou em jejum para obter unção, sabedoria, discernimento do Espírito para o ganho de alma, resgate de alma e libertação de alma. Então, para aquele povo, o sacrifício era um costume sem sentido. E o culto tornou-se algo comum, um ritual. Para quem não teve experiência com o Senhor, não havia diferença entre servir ao Deus Todo-Poderoso ou ao Deus assírios, egípcios ou babilônicos. Chegado o momento da reedificação do templo, 70 anos depois, para que o nome do Senhor não seja apagado, extirpado por essa geração amante de si mesmo, adoradora da zona de conforto, da zona de deleite, que vivia apenas por ritual. Deus levanta Esdra que, diferente desse povo, intencionou no seu coração conhecer toda a palavra de Deus. E por causa disso, Deus pôde usá-lo para ganhar toda uma nação perdida, fadada ao inferno. Deus estava proporcionando uma reforma espiritual em todo o povo, perdido no ritual. Então Deus promove o retorno para Jerusalém, para um recomeço de uma caminhada com Deus, o Deus dos céus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. E Deus promove um renovo com uma aliança feita no deserto com o seu povo. Então, podemos ler que Esdra conseguiu reunir um povo para instruí-los acerca disso que agora eu vos instruo. E eles, cheios de Deus, se tornaram edificadores, trabalhando na reedificação do templo, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
que são os donos desta obra. São eles quem trabalha para restaurar o homem como templo do Espírito Santo, lugar de habitação do Senhor, como faz hoje comigo e contigo, nos tirando desse marasmo de fazer da casa do Senhor apenas um ritual, os alicerces do templo. É Jesus, sua morte, seu sangue derramado como o do Cordeiro, sua ressurreição. É a fundação, é o fundamento da obra, é o firme fundamento. Os sacerdotes, já vestidos com as trombetas, representam agora a igreja já remida, com veste de salvação e de posse de profecia do Evangelho, para proclamar ao mundo a necessidade de restauração espiritual, de sair do ritual e entrar num âmbito espiritual de adoração. Deus não está procurando ritualistas. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quando viram os fundamentos, louvaram ao Senhor. Será que vocês podem, pelos olhos da fé, ver o fundamento que vos trago e louvar a Deus para que vocês saiam desse momento ritualista que vocês vivem para uma restauração espiritual em adoração como verdadeiro adorador? Agora sim, o povo pode servir ao Senhor de todo o coração, pois vimos o fundamento da obra de Deus, fundamentado nessa instrução. Quando o homem se encontra com o fundador e com o fundamento dessa obra, segundo a palavra de Deus, em Esdras, eles têm que estar constantemente alegres, porque entende o quão grande e maravilhoso é a obra do Senhor. A alegria no homem, mesmo em meio a essa adversidade, a essa labuta de construir com suor o templo do Senhor, em meio a muita dor, muito sofrimento, muita aflição, é essa alegria a resposta que Deus espera, advinda dos verdadeiros adoradores. Hoje você foi chamado para sair do ritual e entrar no âmbito espiritual de verdadeiro adorador. E com muita luta, muita aflição, muito trabalho, muita adversidade, seja na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e completante, você está alegre por conhecer o fundador e o fundamento dessa obra. Só é possível compreender e viver a obra do Espírito Santo se tiver visto o seu fundamento. Você precisa estar fundamentado naquilo que o fundador trouxe como fundamento para a salvação da tua vida, da tua família, dos teus entes queridos, dos teus amigos, dos teus vizinhos e de todos aqueles que você tiver acesso. Assim, o povo, com sua experiência pessoal com o Senhor, pode dizer, como o profeta disse, a glória dessa última casa tem sido maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, conforme está escrito pelo profeta Ageu, no capítulo 2, verso 9. Você tem que ministrar sobre a tua vida uma glória maior
do que tu teve quando foi chamado por Deus. Se você não estiver vivendo uma vida honrada com Deus, de maneira que exceda a vida honrada que você teve com Deus quando o conheceu, tem alguma coisa errada na tua interpretação do fundamento de Deus para a tua vida. Quem vos fala? Ricardo Luiz.